E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje o vídeo ele é mais descontraído, ele é um vlog, né? Mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que ela foi muito importante para mim, que ela é bem interessante, né? E ela serve também para quem quer seguir carreira científica, mas no Brasil, mas sabe que pode acabar tendo que dar um tempo e acha que não serve para ser professor, ou que ser professor não é legal, e também para quem pensa em ser professor, ou mesmo só para alguém que tenha curiosidade assim, porque é interessante saber sobre essas coisas, certo? Então, como vocês viram no título, né, o que eu vou contar é da primeira vez que eu dei aula na minha vida. Então, basicamente, para quem não sabe ainda, né, eu faço faculdade de Física, licenciatura em Física, né, que é o curso para você ser professor de Física. E eu comecei o curso sem querer ser professor. Eu só faço a licenciatura, só comecei na licenciatura porque aqui tem duas públicas, né, que tem Física, e aqui tem só licenciatura, é bem melhor do que aqui tem o bacharel, que aí é para seguir só para pesquisa. E aí eu decidi entrar na licenciatura, porque é uma faculdade melhor, que me falaram muito bem dela, né? Eu resolvi arriscar. E aí, assim, com o tempo, estudando as matérias sobre ensino, sobre educação e tal, eu nunca fui super interessado nessas aulas, mas eu fui aprendendo muitas coisas interessantes, né? E nos trabalhos que eu tinha na faculdade, eu sempre tinha que apresentar e dar aula só que para o professor e para os meus colegas, que é totalmente diferente da realidade de uma sala de aula, certo? Então isso foi só para introduzir. Aí aconteceu, né, que depois de 2 anos e pouco de faculdade, eu consegui uma bolsa, que o nome dela é PIBID, que é Programa Institucional de bolsa de iniciação à docência. Basicamente é uma bolsa de estudos, onde o seu estudo é de virar professor. Então você não vira professor, né, tipo principal, mas você auxilia o professor e você tem que aplicar projetos educacionais em sala de aula. E no meu caso, eu acabei dando algumas aulas mesmo em si, para as turmas, né? Enfim, aí o que aconteceu foi o quê? Nessa época, eu tinha 19 anos. 19 anos. E aí eu fui dar aula para uma turma de terceirão, que as pessoas tinham 17 ou 18, e eu tinha 19. E uma escola pública, né? Aqui do centro de Curitiba, que é onde eu moro. E aí já começaram assim alguns problemas que me deixaram meio assustado e preocupado com a primeira vez que eu fosse dar aula. Então, a minha principal preocupação ela vinha por se tratar de uma escola pública. Por quê? O meu pai, meus pais, na verdade, assim, mas o meu pai, ele é bem contra tudo que é público. Ele não gosta de nada que é público, ele acha que tudo que é público é ruim. Então, mesmo quando ele não estava com muito dinheiro para pagar uma escola particular muito boa, ele pagava para uma escola particular assim que desse para pagar, mas se recusava a me colocar numa escola pública, certo? Então, como resultado disso, eu nunca estudei em escola pública. E foi exatamente a primeira vez que eu dei aula, foi a primeira vez que eu entrei numa escola pública na minha vida. E, além disso, tinha essa questão da idade, que eu tinha 19 anos e ia dar uma para gente de 17 e 18 dos terceiros anos de ensino médio. E aí, começaram a entrar certos medos na minha cabeça. E o principal desses medos era o quê? Por se tratar de uma escola pública e dessa diferença de idade, eu achava que ninguém ia me respeitar. Tanto pela idade, quanto pela minha dicção, pelo meu problema da fala. Que apesar de eu falar bem, né, a minha dicção não é boa. Então, isso é muito notável, certo? Mas, enfim, eu pensei, não, eu vou chegar na escola para dar aula, eu, moleque, na época eu não tinha barba na cara, começou a vir um pouco mais tarde,
Aí chega lá um moleque, sem barba na cara, pra dar uma pro garnacho de barba na cara já, e com uma voz escrota ainda querendo ensinar pra eles alguma coisa e mandar em alguma coisa, né? Eu falei, meu Deus, vou ficar zoando a minha voz, vão rir, vão cagar pra mim, não vão me respeitar, vai ser um inferno, vai ser horrível. E esse medo certamente foi amplificado não só pela minha voz e pela idade, mas pelo fato de se tratar de uma escola pública, porque a imagem que alguém que sempre estudou em escola particular tem é que a escola pública é uma bagunça, porque no geral você só vê falar em mal de escola pública em jornais, notícias, relatos de professores que passaram por problemas. É difícil você ver uma coisa boa sobre escola pública na mídia, né? Porque a mídia só divulga o que é ruim, o que é bom é mais raro, certo? Aí, com todos esses medos, acabou que chegou lá o dia de eu ir pro colégio pela primeira vez. E aí, eu cheguei lá, eu fui andando, fui meio perdido assim, aí me falar qual cara que eu tinha aqui e tal, e eu fui, e eu cheguei. Aí, assim, a professora estava lá, ela ia dar aula, a primeira aula, de fato, foi só uma observação, certo? Então, eu não tinha que dar aula de fato, certo? A primeira vez que eu entrei na sala, que eu dei aula a primeira vez. Eu entrei lá, fiquei bem quieto, assim, e a professora meio que olhando para, não, o que esse cara tá fazendo aí? Quem é esse cara? E a professora pediu para eu me apresentar. E aí, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema para falar em público e nem nervosismo, assim, salvo algumas exceções, certo? Também depende do meu estado de ansiedade. E nesse dia eu estava muito ansioso por causa desses medos. Eu fiquei muito nervoso, assim. Então, eu fiquei meio assim, mas quando eu comecei a me apresentar e tal, eu já fui acalmando bem rápido. Então, eu consegui me apresentar, tal. E assim, não teve nenhuma reação estranha sobre a minha voz, ninguém perguntou nada e assim foi de boa. E aí, com o decorrer dos próximos dias de aula, a gente foi levando uns experimentos e tal para os alunos fazerem. E também tirando dúvidas deles em atividades, né? Então, assim, eu fui conversando com os alunos, mas de um em um, mas aos poucos, assim, eu fui vendo que, cara, super gente boa, super educados, e perguntando, e respeitando. Ninguém fez nenhum comentário sobre a minha voz. Claro que tinha gente curioso, com vontade, coisa do tipo, mas ninguém teve a cara de pau, ou até o desrespeito de ofender, fazer algum comentário desrespeitoso, e nem de perguntar nada, né? Aí, enfim, e aí foi indo assim. Aí chegou o primeiro dia que eu tive que fazer alguma coisa mais importante. Aí eu montei um circuito lá, que eu levei para eles, né? Basicamente era uma lâmpadazinha de LED bem brilhante que você rodava um potenciômetro. O potenciômetro, ele é um botãozinho que você roda e você muda a resistência. E no caso de uma lâmpada, você roda e vai mudando quanto que a lâmpada acende ou apaga, né? Se a resistência é maior, ela fica mais apagada. Se a resistência é menor, ela fica mais acesa, porque passa mais energia elétrica, então brilha mais a lâmpada, certo? Basicamente isso. Eu desenhei o circuito no quadro, mostrei, expliquei e tal, e fui deixando eles descerem, pra eles verem, fui fazendo perguntas. E aí isso aí foi super de boa, muito de boa. Eu vi que todo mundo estava entendendo o que eu tinha falado e tal, tudo certo. E aí chegou a parte mais legal, que foi aí quando eu tive que dar aula de fato. Porque a professora falou que os alunos tinham pedido uma revisão pro Enem. E aí eu falei, pode deixar que eu dou a revisão, professora. Aí ela aceitou e vai lá, toma é tua. Aí foi uma reunião realmente da aula pela primeira vez, né? Mas tudo isso antes vai contando, porque assim, como eu tive esse período aí de um mês e pouco, eu fui pra escola uma vez por semana, tá, nessa época. Eu tive então nas 6, 7 semanas, não, nas 5, 6, semanas com os alunos, e pra ir conhecendo e tal. E quando eu fui dar aula de fato pela primeira vez, eu já não fiquei nervoso.
E assim, a minha experiência na faculdade me ajudou muito com isso, porque nos primeiros 3 semestres da faculdade, eu estava muito nervoso para apresentar trabalho. E desde então, assim, e até hoje, vai muito de boa, totalmente natural, sem problema nenhum. E para minha surpresa, quando eu dei aula, foi exatamente assim, foi tranquilo, totalmente normal. Assim, um problema que você tem no começo de professor é quando você erra alguma coisa. Se você está fazendo uma conta e você erra alguma coisa, seja se o aluno percebe ou se você mesmo percebe, você começa a ficar nervoso. Você começa a ficar nervoso. Mas, felizmente, eu não errei, assim, nada naquele dia. Teve uma hora que eu errei um sinalzinho, falei, opa, não, aqui é negativo porque tal, tal, tal e tal. Mas aí, cara, eu dei a minha aula, assim, cara, totalmente de boa. E os alunos da escola pública, eles não costumam ter muitas dúvidas, né? Então, eles têm vergonha de perguntar. Outras vezes eles são muito perdidos, assim, porque eles não têm muita noção de matemática e nem de física. Mas, enfim, não teve muitas perguntas. Assim, eu vi que o pessoal prestou atenção. E tinha gente que estava participando quando eu perguntava alguma coisa, pedia para mim falar alguma coisa e tal, estavam participando, assim, e estavam prestando atenção, sabe? E assim, cara, foi muito boa a experiência, né? Cara, eu esperava assim um inferno, sabe? E assim, cara, não dá pra dizer que foi exatamente o céu, assim, porque o céu é você esperar por lado, todo mundo participa, todo mundo tem dúvida, todo mundo fala e tá super atento, não tem ninguém mexendo no celular, sei lá, aí, cara, foi muito bom, né? Aí o que entra mais de agregar é o que? Aí, na segunda vez que eu dei aula inteira assim, foi uma experiência na faculdade, que eu dei aula para um técnico que tem na escola técnica, né? E aí os alunos eram melhores, né, digamos assim. E mais participativos, até foram só foram quatro alunos só assistir essa aula e tal. Mas aí, cara, foi muito legal, porque aí, pela primeira vez, não foi a segunda, foi a terceira que eu tinha dado outra aula pra ele, mas enfim. Aí eu quis dar uma aula sobre história, sobre física, né? Sobre Kepler e as leis de Kepler, e também sobre a história dos modelos planetários, do sistema solar, da ordem dos planetas, e de como era visto o sistema solar, né? E aí eu decidi fazer isso pela primeira vez dando aula usando a abordagem de história e filosofia das ciências, que para quem não sabe é o que eu estudo. Por isso os vídeos aqui do canal tem muito mais coisa de história do que de física em si. Mas também vai ter vídeo de física. Daqui a pouco eu vou começar com vídeos de física, certo? Mas enfim, aí eu dei uma aula assim, 95% da aula foi só eu contando história e filosofia da ciência, contando a história da física, como que era, por que era assim, por que viam assim, por que levou tanto tempo para superarem o pensamento de Aristóteles e aceitarem o pensamento de Copérnico, de que o Sol é o centro e tal. E, cara, assim, foi muito legal, porque os alunos, eles ficaram vidrados o tempo todo. Os 55 minutos que eu falei, eles ficaram olhando assim, vidrados, prestando atenção e tal. E assim, cara, foi muito legal. Tanto que, assim, os colegas que faziam a matéria comigo, que estavam assistindo também, junto com a professora, todo mundo falou, cara, os alunos ficaram vidrados. E a professora elogiou pra caramba e tal, apesar de que eu tinha 50, eu vejo 55, porque, cara, eu comecei a abrir parênteses e falei de coisa de Platão. Platão não, desculpa, Pitágoras, e de Aristóteles, e de povos antigos e tal. E não, eles vidrados, assim, sabe? Então, cara, é muito legal, assim, sabe? E também outra coisa, só para fechar, quando eu dei uma aula mais técnica, mais de coisa de conta e tal, eu fiz dedução de equação e tal, e coisas que os alunos não veem, não é? Que o professor já está com um monte de equação no quadro, ninguém entende nada, só aceita e copia o que está na equação e tal. E, cara, os alunos participaram e, assim, você percebe o quê, cara? Eu, no meu caso, quando eu fiz lá
essa aula dedutiva e tal, pela minha própria dedução, eu percebi coisas de relações físicas e matemáticas que eu nunca tinha reparado antes. Quando você está dando aula, você acaba pensando muito assim, para passar da melhor forma possível e do jeito mais didático, mais fácil de entender, né? E, cara, eu percebi que dando aula você aprende muita coisa. E além de você aprender enquanto você ensina, por causa da interação com os alunos e com as coisas que você acaba pensando na hora que você está ensinando alguém, inclusive o próprio Einstein dizia, né, que você só sabe algo de verdade quando você consegue ensinar para uma criança, ou para alguém que não tem conhecimento nenhum do assunto. Você consegue explicar uma coisa extremamente complexa, por mais complexa que ela seja, ensinar de um jeito simples. É aí que você sabe algo. E aí, nessas horas, você vê que você sabe e que você pode saber mais, que você pode aprender muita coisa quando você está ensinando. E como você acaba pensando muito para fazer as coisas do melhor jeito possível, o tempo passa muito rápido. Então, o tempo passa muito mais rápido com você dando uma aula do que com você assistindo uma aula. Então, mesmo eu, que até hoje não quero ser professor, o foco vai ser em estudar e produzir artigos, eu vou ser professor, certo? Não tem muito jeito no meu caso. Mas não vai ser ruim. Eu achava que eu ia odiar, que ia ser horrível, ser em escola pública ou particular, e que não era pra mim, que a minha voz ia atrapalhar, e que eu sou muito ansioso, ia fazer besteira, e sei lá o quê. E, cara, totalmente o contrário, cara. É uma experiência boa, tranquila. A única coisa ruim, assim, de ser professor, principalmente na educação pública, é essa cultura do Brasil de que aprender não é importante, você está na escola por obrigação, você só tem que ir lá e tirar sua nota para o teu pai não te deixar de castigo, e um personagem porque o teu pai está pagando, você tem que ir. E assim, cara, tem os alunos que não prestam atenção em nada, tem vezes que você vai dar aula de física para uma turma, eles não sabem o mínimo de matemática, você tem que estar ensinando matemática ao invés de dar física. Isso às vezes é um pouco frustrante. E aí você tem que pensar que você está ajudando aqueles alunos e que você está fazendo a diferença na vida deles. E que mesmo que você possa ensinar muito menos do que você queria, eles estão aprendendo. Mesmo que o básico, você está passando alguma coisa para eles que vai fazer alguma diferença. E muitas vezes, só o fato de você não estar fazendo cara feia e cara de frustrado e de triste, que a turma não atende suas expectativas, mesmo que você não esteja super feliz dando aquela aula, é que você mostre que você está se esforçando e dando o seu melhor, e mostre uma iniciativa, um gosto pelo que você está fazendo, os alunos percebem e eles se sentem bem com isso, faz muito bem para eles. Então, enfim, dar aula é uma experiência muito melhor do que parece, e acaba sendo mais fácil do que parece. Você só não pode se sentir pressionado pela responsabilidade de estar ensinando alguém, a escola você tem que dar em conta, você é responsável, você tem que estudar bem antes de ensinar, né? Mas é muito bom e, assim, como vocês viram, eu esperava o inferno e eu recebi algo muito bom. E até hoje eu recebo coisas muito boas dando aula. Então, assim, esse é meu relato, né? Espero que tenham gostado, que tenham se entretido, pelo menos. Com certeza deu para vocês aprenderem alguma coisa, pensarem em alguma coisa de um jeito diferente, ou fortalecer o pensamento de vocês sobre algumas coisas. Então ficamos por aqui. Desejo um bom carnaval para vocês, né? Eu vou estar viajando hoje, no dia que esse vídeo está sendo postado. Então, vejo vocês depois do carnaval, mais para frente. Espero que todos aproveitem, que tenham gostado desse vídeo, né? Se gostou, deixa o teu like. Eu vou deixar aqui recomendado o último vídeo que eu fiz, então você pode assistir, se quiser, que é sobre assistência e previdência social, um assunto importante. E é isso, ficamos por aqui. Então, até mais. E também, comentem aí embaixo temas de vídeo que vocês querem. E se vocês quiserem me perguntar alguma coisa,
eu vou juntando perguntas para fazer um vídeo respondendo perguntas aí para frente. Então, nesse vídeo aqui, eu já vou aceitar perguntas nos comentários para um futuro vídeo respondendo. Então, mandem suas perguntas. Fechou? Então, falou!